Vamos conversar com a Bíblia? O texto que eu selecionei hoje para a nossa conversa é o texto de Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28, onde conta a história da mulher cananeia cuja filha estava horrivelmente endemoniada quando ela fora procurar Jesus. O texto diz o seguinte: partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Que história, hein? Que história que nos chama a atenção e desperta-nos o interesse em seus detalhes e, claro, principalmente na forma como Jesus comporta diante das duas orações da mulher cananeia. Eu costumo afirmar que este texto contém duas orações e que são um exemplo para nossas vidas de como nós podemos orar destas duas formas, e de uma forma não obtendo resultado e de outra forma obtendo resultado ou resposta do Senhor Jesus. Observe que Jesus se retirou-se, com seus discípulos para essas bandas de Tiro e Sidom, de Tiro e Sidom, para ter um momento ali de descanso, mas logo eles foram abordados por esta mãe em situação horrivelmente calamitosa. Imagine-se, o que é para um pai, para uma mãe, ver um filho, uma filha possesso de espírito imundo e endemoniado. Deve ser uma das coisas mais tristes para um pai e para uma mãe, sem sombra de dúvida. E o texto diz que essa mulher, nesta angústia, logo procurou Jesus e fez o seu clamor, A sua filha estava horrivelmente endemoniada. Ela expôs essa realidade e pediu que Jesus a socorresse. Interessante que Jesus não lhe dá resposta, O texto diz que ele não respondeu palavra, Nós ficamos assim questionando, a princípio, o porquê, Jesus não importou com aquilo, seguiu adiante. Os seus discípulos interferiram, fizeram ali a intercessão deles, e disse: Senhor. E Jesus então responde aos discípulos, dizendo: olha, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E até que ela veio e adorou Jesus e disse: Senhor, socorre-me. E aí Jesus respondeu para ela o seguinte: não é bom que eu pegue o dos filhos e dê para os cachorrinhos. E ela concorda com esta palavra de Jesus, ela não discorda. E ela disse: sim, Senhor, o Senhor está certo. Mas quando caem migalhas da mesa dos donos, os cachorrinhos comem.
Que interessante observarmos os detalhes desta história, queridos. Como eu já disse, para mim essa história ela é regida pelas duas orações desta mulher. Na primeira oração, ela procura Jesus para usar Jesus. Ela tinha um problema, ela acreditava que Jesus era capaz de resolver aquele problema, então ela foi atrás de Jesus para resolver o seu problema. Ela olhou para Jesus como aquele que tem uma solução para os problemas. E ela, diante da sua necessidade, ela queria que os seus problemas fossem resolvidos por Jesus. Ela estava nitidamente querendo ser ou querendo usar o Senhor Jesus. E é isso que acontece muitas vezes conosco, diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas dores. Nós vamos até o Senhor Jesus com esse tipo de oração: socorre-me, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. E não me deixa dúvida nisto, porque Jesus não responde a esse tipo de oração. Qual é a lição que temos aqui, queridos? A lição que temos aqui é que quando nós queremos usar Jesus, Jesus não nos responde palavra. Quantas pessoas hoje estão decepcionadas em suas orações? Quantas pessoas estão questionando as suas orações e, claro, questionando o próprio Senhor Jesus, por que Ele não me respondeu? E eu creio que esse texto nos dá uma orientação muito importante, porque Jesus não deixa ser usado. Ele não é o objeto do nosso uso. Ele não é o nosso pronto-socorro, Ele não é o nosso SAMU, Ele não é o nosso corpo de bombeiro que na hora que as coisas acontecem nós ligamos para Ele: ó, socorre-me. Não é isso. E é interessante que o texto é rico em detalhe e diz que os discípulos de Jesus, eles fizeram uma intercessão. Muitas vezes nós achamos assim também, né? Não que a intercessão esteja errada, temos vários textos bíblicos que nos recomendam a oração, a intercessão do povo de Deus, dos santos, mas às vezes nós achamos que nós reunimos um grande grupo de pessoas, né, falando com Jesus a respeito do nosso problema, Jesus vai se deixar ou permitir-se ser usado pela gente, porque a gente está nesse grande número. E o texto diz que não. Jesus diz: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso não vai mudar os princípios de Deus, os planos de Deus. Aliás, uma das coisas que nós temos que compreender no processo da oração ou na utilidade da oração é que a oração não é para Deus fazer a nossa vontade. A oração é para nós fazermos a vontade de Deus. Portanto, eu vejo que a primeira oração da mulher, aqui Ciro Fenícia, a mulher daquela região de Tiro e de Sidom, ela está registrado até o versículo 24, do 21 a 24, é a primeira oração dela, a oração da cananeia. Até aqui ela não obteve resposta, mas a partir do versículo 25 nós temos a segunda oração da cananeia. O texto diz que ela veio e adorou Jesus e dizendo: Senhor, socorre-me. Observe que a atitude dela é mudada. Eu não sei o que aconteceu. Talvez um toque do próprio Espírito Santo, um direcionamento do próprio Espírito Santo na vida dela, com certeza. Mas ela mudou-se, sua forma de aproximar, ou melhor, de orar. Nesta segunda oração, ela chega humildemente, a gente vê claramente isso,
e ela adora ao Senhor Jesus. Ela se coloca diante de Jesus como uma adoradora. E é interessante que essa questão de adoração está muito confusa nos nossos dias no meio do povo de Deus. Há aqueles que acham que a adoração é uma forma de fazer um convencimento a Deus, né? Então, principalmente algumas melodias, algumas músicas evangélicas, né? Adore que Deus vai responder, adore no meio da luta que vai dar certo, adore, adore. E uma coisa assim, um tanto superficial, né? Outros acham que adorar é cantar, né? Mas adorar é a atitude do ser humano que teme a Deus. Adorar é voltar-se para Deus reconhecendo que Ele é a fonte de toda a dádiva e todo dom perfeito. Adorar é o prostrar, né, como a palavra, a raiz, né, etimológica da palavra indica, né, o sentido da palavra indica que é prostrar-se diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor e que nós somos o servo, que Ele é o Criador e nós somos a criatura, e que Ele é o Salvador e que nós somos os pecadores. Então a adoração é uma atitude do temor a Deus, que não é um medo de aproximar, pelo contrário, é um medo de perder, é um medo de afastar-se. Então ela adora ao Senhor. E quando ela tem essa atitude, Jesus começa a dialogar-se com ela. Antes ele não respondeu palavra, aqui não, aqui ele respondeu. Então ele respondendo disse: não é bom tirar dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela responde Jesus: sim, Senhor, o Senhor está certo, os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Então aqui nós vemos claramente que esta mulher, a partir desta atitude de adoração, ela se submete à vontade de Deus. A oração dela não é mais para Deus fazer a sua vontade, mas a oração dela é para que ela se encaixe à vontade de Deus, para que ela faça a vontade de Deus. Ela diz: sim, Senhor, mas eu sei que mesmo que sendo cachorrinho, cai algumas coisas e basta-me migalhas da tua mesa que eu me darei por satisfeita. Então Jesus olha para ela e diz o seguinte: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme a tua vontade. E o texto diz que desde aquele momento ela obteve a resposta dessa segunda oração, que é o que ela estava buscando, o que ela estava pedindo, e claro, o que ela estava necessitando. E como estava necessitando. E a questão da primeira, a diferença da primeira para a segunda oração não está no que ela estava buscando. Era realmente uma necessidade, mas a questão está na forma que ela estava buscando. Então o texto diz que desde aquele momento a sua filha ficou curada, ficou sã, foi restabelecida, foi liberta daquela situação horrível de endemoniamento. Então o que nós aprendemos aqui? Que a partir daquele momento que ela se humilha, ela é exaltada. A partir daquele momento que ela se coloca diante de Jesus como uma adoradora, ela deixa de ser cachorrinha para ser filha. Porque Jesus responde para ela dizendo: grande é a tua fé. E todos aqueles que
tem fé, diz a palavra de Deus em Romanos, em Gálatas, vários textos, principalmente os escritos pelo apóstolo Paulo, que todos aqueles que têm fé são filhos de Abraão. Jesus disse para ela, né, aliás, para os discípulos, que ele não foi enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora ela é uma ovelha perdida da casa de Israel, porque ela também é filha de Abraão. Não foi isso que Jesus disse também para o publicano? Que hoje houve salvação nessa casa porque este também é filho de Abraão? Ou seja, todos aqueles que têm fé, e fé genuína em Cristo Jesus, eles se tornam filho de Abraão. Então agora, o que ela estava adequando-se, ela estava contente em apenas receber migalha, agora ela senta-se à mesa e come como filha. E como filha, ela tem o direito, em Cristo Jesus, daquilo que ela estava buscando, que era a libertação da sua filha. Então, o que acontece aqui, irmãos? O que acontece aqui? A oração certa, do jeito certo, deu certo. Dizendo assim de uma forma simples, ela adorou, ela reconheceu Jesus como Senhor, como fonte de toda a dádiva e todo dom perfeito. Ela reconheceu que ela não podia usar Jesus, mas que a sua oração deveria ser uma oração para ela adequar-se aos planos de Deus, à vontade de Deus, e ela assim o fez, aceitando a proposta de Jesus, reconhecendo os planos de Deus, que não era bom tirar dos filhos e dar a cachorrinhos, mas ela disse: olha, cachorrinhos comem das migalhas, eu reconheço quem eu sou, me dê das migalhas. Mas Jesus disse: como você humilhou, você é filha, você vai comer à mesa. Isso nos faz lembrar, né, do texto de Jesus, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem me recebe como uma criança como esta, quem recebe uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe. Então Jesus está dizendo que aquele que se humilha como uma criança, esse é grande no reino dos céus. Mas se a gente voltar um pouquinho antes do texto, Jesus diz, né, a partir de um questionamento dos discípulos ali, quem era o maior no reino dos céus, ele diz que se nós não nos convertermos e nos tornarmos como criança, nós não vamos entrar no reino dos céus. Então a mulher cananeia aqui do texto que nós estamos conversando sobre ele, ela se converteu e tornou-se como uma criança diante de Jesus, e ela entrou no reino dos céus. Então ela não comeu migalhas, ela comeu na mesa como filha de Deus. Então o que nós vemos aqui é duas orações: uma oração que ela pretendia usar Jesus e uma oração que Jesus a usou para ser um canal de bênção para sua casa, para sua família. Então a diferença está nas duas orações. Qual é o propósito das nossas orações? Nós estamos querendo usar Jesus para solucionar os nossos problemas? Para acabar com as nossas crises? Ou nós estamos orando para sermos instrumentos de Deus, para fazermos a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se realize em nós e através de nós? Esta é a oração que é respondida. E essa mulher foi um canal de bênção para a sua família, que ela, diante de Jesus, ela logo teve a resposta. No mesmo momento, a sua filha ficou sã. Então estas são as duas orações, que nós não ocorremos ao risco de orarmos nessa tentativa que ela fez na sua primeira oração de usar Jesus. E nem intercessores foram suficientes para convencer Jesus de atender a sua primeira oração. Os discípulos interferiram. Ela tinha um bom grupo de intercessores e qualificados,
mas nem mesmo assim a oração dela foi respondida. Mas quando ela aproximou de Jesus, adorando Jesus, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida, submetendo-se à vontade do Senhor Jesus, a sua oração foi respondida. Então, que nós possamos aprender a lição aqui desses dois tipos de oração.